Você sabe o que é um Shifter Register? Eu vou te ensinar como que ele funciona e vou botar um para funcionar junto com o Arduino. Fique no vídeo até o fim e confira. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos então a mais um vídeo aqui do Fanbots. Hoje vamos falar então a respeito de Shift Register. Ele é um circuito de alguns flip-flops que você vai trabalhar no manuseamento dos bits. Então você vai transformar aqueles bits de serial para paralelo, de paralelo para serial e outras combinações, paralelo para paralelo. Alguns também até misturam, ele entra com serial, também sai com paralelo e sai com serial. Tem vários tipos de Shift Register no mercado. Mas antes de continuar com o assunto, eu quero dar um aviso aqui muito importante do canal. Eu estou mudando os dias de vídeo aqui do canal. Os vídeos agora vão sair às terças-feiras e às sextas-feiras. Infelizmente eu não estava conseguindo manter o ritmo para manter a qualidade de ensino aqui para vocês, então eu preferi reduzir um pouco os vídeos. 2 vídeos por semana já está excelente e vou dar um upgrade na qualidade. Vocês viram já no último vídeo a respeito de motor brushless que eu fiz uma edição muito diferente, fiz outro tipo de pesquisa, trouxe imagens diferentes e a mesma coisa eu fiz aqui para esse vídeo. Espero que vocês gostem. Continue colocando aqui nos comentários. Coloque aí nos comentários agora o que você quer ver aqui no canal Fanbots. Eu tenho vários projetos em andamento, eu quero terminar cada um deles e também quero continuar com as aulas aqui, tanto de Arduino quanto de eletrônica. Coloque aí o tema que você quer ver ou algum outro tema que a gente já falou aqui no canal e a gente pode aprofundar ainda mais. Escreva aí. Também quero deixar o convite para você, se você gosta de Arduino, quer aprender ainda mais, para o meu curso que está lá na Dunkey Code. Vou deixar o link aí na descrição. Se você quer aprofundar ainda mais em Arduino, esse é o curso ideal para você. Ele tem um ótimo custo-benefício. São várias aulas, todas comigo, onde eu mostro a teoria e a prática, tira dúvidas diretamente comigo, então não tem erro. Você vai aprender Arduino do básico até o avançado. Num dos vídeos aqui do canal eu falei a respeito de flip-flops. Lá eu expliquei tudo a respeito dos flip-flops. O flip-flop JK, flip-flop D, flip-flop 7 reset. Expliquei cada detalhe desses flip-flops. Nesse vídeo eu também citei a respeito de aplicações de flip-flop, e nele eu citei que uma das aplicações é o Shift Register. Basicamente o Shift Register usa flip-flop do tipo D. Por que o flip-flop tipo D? Porque ele é o ideal para você fazer o transporte do serial para o paralelo, que é o mais comum do Shift Register. A gente já tratou indiretamente de Shift Register aqui no canal. Em alguns vídeos onde eu, por exemplo, usei aquele Shield L293D, lá no meio dele existe um Shift Register, que é o que a gente vai utilizar na aula aqui hoje. Outros vídeos, por exemplo, onde eu tratei do display de 7 segmentos, lá também existe uma espécie de Shift Register. Outro display, aquele display LED 8x8, né, várias bolinhas, né, vermelhinho, aquele também usa um ICI que é uma espécie de Shift Register. Ele recebe seriais e sai tudo em paralelo. Então, tudo isso inclui o Shift Register e a gente vê que ele é muito útil na eletrônica. Outros projetos muito famosos aqui no YouTube, provavelmente você já deparou com eles, usam o Shift Register. Um deles é aquele cubo de LED. Você tem um cubo de 8x8x8 LEDs. Isso dá muitos e muitos LEDs, né? Mais de, sei lá, dá uns 500 LEDs aí. Como que você vai para controlar tantos LEDs assim? Eu vou ensinar isso aqui nessa aula. No fundo, você está comandando um monte de uma vez, só que usando poucos fios. Então a gente já está percebendo que o Shift Register facilita a nossa vida. A gente consegue diminuir o número de saídas para o nosso microcontrolador. Então, se eu tenho um projeto, uma aplicação que está muito consumida, né, eu tenho várias saídas sendo utilizadas para vários sensores, outras aplicações, chaves e tudo mais, e aí você tem poucos pinos disponíveis. Então, usa um Shift Register. Porque com o Arduino, por exemplo, o Shift Register que a gente vai utilizar aqui na aula é o 74HC595. Ele junto com o Arduino eu consigo utilizar apenas 3 pinos do Arduino e vou sair com 8 pinos. É muito lucro, vale muito a pena porque você vai estar ganhando 5 pinos utilizando 3 pinos apenas do Arduino e além disso a programação não fica comprometida. Eu vou mostrar para vocês que já existe comandos muito fáceis para usar um Shift Register junto com o Arduino.
Ok, Kleber, você já falou, são 3 pinos e a gente vai transformar isso em 8, beleza. Mas que tipo de dado você vai enviar para o Shift Register nesses 3 pinos? Basicamente, nós vamos enviar um sinal de clock, ou seja, clock é um pulso, né? Então, cada pulso vai dizer um bit daquele dado que a gente quer enviar para as 8 saídas. Então, o outro pino é o próprio dado. Então, vamos supor, eu tenho 8 bits. No primeiro bit, eu quero que ele fique 1. Então, eu vou colocar 1 na saída, nessa saída de dados. Dou um clock. O segundo bit eu quero que fique 0. Eu coloco 0 na saída e depois dou um outro clock. Aí esse Shift Register vai mandar para o segundo. E assim sucessivamente. Eu vou mandando e aí ele vai criar uma varredura e aquele primeiro bit vai parar lá no último flip-flop e o último bit vai parar aqui no primeiro flip-flop. Vou colocar aí para vocês uma animação mostrando tudo isso aí. No caso, essa animação ela tem 4 flip-flops, mas imagine que o que a gente vai trabalhar são com 8 flip-flops. E a gente vai ver daqui a pouco o datasheet do 74HC595. O terceiro pino do Arduino que vai para o Shift Register é um Enable. Então, depois que você faz todo o posicionamento do seu dado do serial para o paralelo, esse pino vai fazer uma saída com o dado e aí sim vai sair nos pinos do Shift Register. Até então, todo aquele dado estava interno. Depois que você dá esse Enable, ele também vai sair para fora do Shift Register. E isso acontece porque ele tem uma sequência de outros flip-flops para fazer esse Enable. E eu vou mostrar isso agora, no datasheet do Shift Register, como que isso acontece. Você tem uma primeira sequência de flip-flops e depois uma segunda sequência de flip-flops para fazer o Enable da saída do CI. Isso é importante para que você não fique sujando a linha de dados de outros pinos com os dados daqueles flip-flops que ainda estão para receber. Então, como a gente faz uma varredura, aquele flip-flop que está no meio, por exemplo, ele vai receber todos os bits daqueles flip-flops que estão lá na ponta. E isso não é legal, porque você não quer que isso aconteça, vamos supor que seja ele está ativando um transistor. O transistor vai ficar ativando e desativando toda hora? Não pode. Então você tem que pôr uma espécie de enable no meio do caminho, e aí depois que o dado estiver todo completo, você dá o enable e aí os bits saem. O 74HC595, HC significa que ele tem high speed, alta velocidade. Ele permite um clock entre 20 e 30 MHz, isso varia um pouco conforme a temperatura e a tensão que você está alimentando ele, mas é um clock excelente para a maioria dos casos que a gente tem. Também vou deixar um link do site da Wikipedia, onde ela fala toda a família 74. A família 74 é uma família do tipo TTL que foi desenvolvida há um bom tempo atrás e ainda são muito utilizados, como a gente está vendo agora, o Shift Register. Existem vários outros tipos, portas lógicas, flip-flop, tudo, contador, decodificador, um monte de CI. Nessa página você pode procurar por qual CI que você quer utilizar na sua aplicação. Vamos supor, se você está procurando, no caso, um Shift Register de paralelo para serial, lá você consegue encontrar qual que é o CI mais apropriado para a sua aplicação. No caso aqui, como eu não tenho todos os CIs, todos os Shift Registers, eu vou usar apenas o 595. Então a gente vai ver aqui na prática apenas um caso de serial para paralelo. Vão comigo agora no datasheet, então, conferir como que ele funciona e depois vamos ver na prática. Fique no vídeo até o fim para entender tudo. Então, pessoal, eu queria mostrar primeiro para vocês o site da Wikipedia, onde nós temos o registro de todos os CIs TTL, como eu comentei agora há pouco, né? Então, os CIs TTL são uma enormidade de CIs, tem vários e vários tipos, vários e vários tamanhos e funções. Aqui nesse site da Wikipedia nós temos uma compilação de todos os que já existiram ou existem ainda no mercado. Então, por exemplo, se eu fizer aqui uma procura por Shift Register, né, então vou dar aqui, ó, Shift, nós começamos a encontrar vários CIs. Então, 8 bits Serial In, Serial Out, 4 bits Dual Asynchronous Presets, Parallel In, Parallel Out e vários tipos de CI. Então, por exemplo, aqui você pode procurar conforme a sua necessidade, né, o número de saídas e entradas que o seu projeto tem e
procura aqui nesse site e você vai encontrar o número do CI e aí você compra o CI certinho. Lembrando que esse X aqui é conforme a especificação do TTL, ele pode ser L, LS, HC, H, tem várias especificações para o TTL e cada uma delas significa alguma coisa, alguma característica do CI, ou é alta velocidade, baixo consumo e coisas do tipo. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada então no CI 74HC595. Esse aqui é o datasheet dele, é o datasheet da Texas, então não necessariamente o CI que você tem pode ser da Texas, pode ser de outro fabricante, mas como é padrão a linha 74, o funcionamento é igual. Se você abrir, por exemplo, um outro datasheet, por exemplo, da Nexperia, pode ser que as nomenclaturas dos pinos seja diferente, mas a função é igual. Ele vai mudar também algumas tolerâncias, alguns parâmetros de confiabilidade, coisas do tipo, mas a função em si, né, a coisa básica do CI é igual para todo mundo. Olhando a carinha dele aqui do lado direito, nós vemos que temos os pinos Q. Esses pinos Q são as saídas. Então, como está dizendo aqui na primeira linha, ó, ele é um 8-bit serial in paralelo out. Então, eu vou entrar com 8 bits de forma serial e vou sair com 8 bits em paralelo. Esses 8 bits saída paralelo são todos esses pinos com o QA até o QH. A gente tem um outro QH barrado aqui, né? É um último QH, mas ele não necessariamente precisa ser usado. O que interessa para a gente mesmo é do QA, QB, QC e vai até o QH, ok? Os outros pinos são os pinos de controle, né? Então aqui a gente tem o que a gente vai usar vai ser o SER, que é a entrada de dados, o R-Clock, que vai ser a habilitação, e o SR-Clock, que vai ser o próprio clock, ok? O OE barrado e SR Clear, né, que é SLR, são outros pinos de controle que não necessariamente precisam ser utilizados. Por exemplo, o OE barrado ele é uma habilitação do CI e o SR Clear ele zera o CI. Então, assim, quando você coloca nível baixo aqui no Clear, ele vai zerar todos aqueles flip-flops internos. Que flip-flop interno? Vamos dar uma olhada neles agora, então. Aqui estão os flip-flops internos. Nós temos os pinos de controle aqui na parte de cima e os flip-flops aqui na parte central, ok? Esses flip-flops vão ser eles que vão manusear os bits para fazer as saídas paralelas. Reparem que nós temos uma primeira série de flip-flops e depois uma segunda série de flip-flops. Então, essa primeira série ela vai fazer a transmissão aqui de um para o outro. Reparem que aqui ó, a saída de um está entrando na entrada do outro e assim vai, ok? Assim vai, aí o bit que entrar aqui é o SER, que é o dado serial, por isso que ele chama de SER aqui. Então, o dado serial vai entrar por esse flip-flop e vai terminar lá no último flip-flop, que é esse aqui, ok? Então, assim que entrar um dado serial aqui, ele precisa receber o clock. O clock vai vir por esse pino, o SRCLK. Então, o SRCLK vai ficar pulsando. Toda vez que ele pulsa, o bit vai dar um passo para o próximo flip-flop. E assim vai. Assim vai, ele vai pulando do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até o oitavo. Pulou todos, o microcontrolador sabe que ele já fez 8 pulsos de clock e já colocou os dados certos na sequência que ele está planejando. Então, depois de feito tudo isso, ele vai dar um clock na segunda parte aqui do nosso esquema, que são essa outra sequência aqui de flip-flops RS. Assim que ele der um outro pulso nesse pino RCLK, os dados vão sair aqui no QA, QB, QC, QD e tudo mais. Esse cara aqui é um bufferzinho, né? Ele é um buffer que, digamos assim, é para dar mais corrente e fazer uma adequação ali de impedância de saída, né? Para proteger o CI. Então você tem aqui um bufferzinho, mas nada demais, né? Ele não altera o funcionamento do nosso circuito aqui. E aí o bit entrou serial
e saiu paralelo. Os outros pinos, como eu comentei, o Output Enable, ele habilita ou desabilita esses buffers aqui de saída, ok? Então, no caso da minha montagem aqui, eu estou deixando ele sempre habilitado. E o outro Clear, olha aqui, esse cara aqui, o SRCLR, ele vai dar um Clear diretamente nos primeiros flip-flops, ó. Tá vendo que ele está indo no R do flip-flop SR aqui, ó. O que significa isso? Que ele vai dar um reset, né? Então esse pino aqui é um pino de reset de todos os flip-flops. Então se esse cara receber um low aqui, eu vou ter 0 em toda essa coluna dos primeiros flip-flops. Beleza? Então chega de teoria, vamos dar uma olhada agora no programa Arduino e depois na prática aqui na minha mesa. Aqui no programa Arduino nós temos o seguinte, é bem simples. Nós temos a criação dos pinos, então eu criei uma variável aqui para os pinos, só para a gente dar nome a cada um dos pinos. Então, por exemplo, o pino Enable, o pino Clock e o pino de dados, o pino Data. E cada um desses pinos eu relacionei aqui com o nome do pino lá do 74HC595 e qual que é o pino, número do pino lá desse CI. Tá? Então aqui é o número do pino do Arduino e aqui é o número do pino do CI. Aqui você pode pôr qualquer pino, tá bom? Não tem preocupação, qualquer pino de saída, tá? Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Criei aqui uma outra variável dado byte que a gente vai usar no meio do programa, depois eu explico ela. Ela é um formato byte, ok? Se você tem dúvida a respeito de variáveis, tipo de variáveis no Arduino, eu tenho uma aula aqui no canal onde eu explico tudo a respeito dos tipos de variáveis que a gente usa no Arduino. Confira lá essa aula que está bem bacana. Aqui, depois no setup, eu faço a configuração desses pinos como saída, ok? Sem mistério algum. E depois eu tenho dois exemplos aqui no meu código do loop. O primeiro exemplo, eu vou fazer uma contagem em binário, ok? Uma contagem em binário de 0 até 255. E os LEDs vão ficar acendendo, né? O 0 é o LED apagado, 1 é o LED aceso, até 255. Eu nunca fiz aqui uma aula no canal a respeito de contagem binário, hexadecimal, octal, todos esses formatos de contagem, numeração, né? Se você tem dificuldade com isso, me fala aí nos comentários, eu posso fazer uma aula dedicada a respeito disso, né? Uma aula mais matemática, digamos assim. Podemos até fazer algumas experiências com Arduino, mas é uma aula que eu nunca me preocupei em dar aqui no canal. Se você tem dificuldade, quer uma aula específica disso, coloca aí nos comentários que a gente pode ver uma aula só sobre binário. Então, o que a gente vai ver? Uma contagem em binário nos LEDs. Que forma que isso acontece? Aqui dentro do loop, nós vamos ter primeiro, então, um loop for. Esse loop for é a própria contagem. Ele inicia uma variável count de 0 até 255, ou seja, quando ele chegar em 256, ele vai sair fora do for. E aí, o que ele faz dentro do for, em cada iteração do for? Ele vai fazer o seguinte, olha lá. Primeiro, ele desabilita aquele enable, ok? Depois, ele vai fazer o comando shift out. Esse é o comando mágico, porque aqui o Arduino está fazendo todos aqueles pulsos de clock para a gente. A gente pode ficar tranquilo. Então, o que a gente precisa informar para o Arduino? Quem que é o pino que ele vai sair com dado? Quem que é o pino que ele vai sair com o clock, com os 8 pulsos? Eu vou dizer para ele se eu quero o meu bit mais significativo primeiro ou o bit menos significativo primeiro. A gente vai mostrar daqui a pouco qual que é a diferença entre eles. E depois eu vou dizer para ele qual que é a variável de saída. Então a variável de saída, no meu caso, é a própria contagem. É o count aqui que eu criei no for. Ele que tem o dado do número da minha contagem. Ok? LSB, então, é o bit Low Significant Bit. E MSB é o Most Significant Bit. Então, o bit mais significativo é aquele bit que tem maior valor. É o que demora mais para variar. O bit menos significativo é aquele bit que tem menos valor. No caso, é aquele bit que está oscilando o tempo todo. Então, ele é o LSB. Aí, o que vai acontecer? No primeiro LED, ou vai ser o mais significativo ou o menos significativo. Vou deixar aqui, a gente pode ver os dois. O caso vai acontecer, vai inverter a contagem. Uma hora vai ficar um LED da ponta, outra hora vai ficar o LED da outra ponta. Ok? E depois eu faço um digital write para dar um enable, e aí os LEDs acendem.
Então, nesse comando aqui, Shift Out, o Arduino vai fazer automaticamente para mim a variação do dado serial, colocando o clock. Então, ele vai fazer aquela variação em 8 vezes. Fez isso, faço um Enable, e aí internamente dentro do meu Shift Register, eu vou sair com os LEDs. Faço um pequeno delay aqui para a gente poder ver a contagem acontecendo, e é só. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui o exemplo 2 e vamos ver esse exemplo 1 acontecendo primeiro. Então, tá aqui, vou conectar, vou habilitar aqui a câmera para vocês verem primeiro. Então vamos dar uma explicada aqui a minha montagem. O que eu tenho então? Tenho o Arduino Uno, ok? Tem aqui os pinos, os 3 fios, então repare, ó, só 3 fios saindo do Arduino, obviamente, mas a alimentação, 5 volts e terra, e esses 3 fios estão indo aqui para o meu CI, que é o Shift Register, tá? Não preciso chegar tão perto aqui, porque vocês sabem, a gente acabou de olhar no datasheet deles lá, não tem muito segredo. E aquele bando de pino Q são todos esses outros fios aqui, ó. Então, todos os outros fios que estão vindo aqui para os meus 8 LEDs. Então, tem 8 LEDs azuis aqui, que a gente vai fazer eles acenderem, e a contagem vai rolar aqui nesses LEDs. Então, uma hora eu vou fazer o mais significativo esse aqui, outra hora eu vou fazer o mais significativo esse último, ok? Então, vamos lá. Então, vou ligar o Arduino aqui. Vamos compilar o programa, então, porta Arduino aqui. Vou colocar aqui a minha porta de saída. Vou mandar programar. E olha lá, ele já está contando. Então, esse cara aqui é o bit menos significativo, porque ele está variando o tempo todo. E esse aqui é o mais significativo. Ok? Então, e assim a contagem acontece. Tranquilo, né, pessoal? Bem fácil de fazer. A gente vê aí facinho todos os bits chegando. Cada um das interações do for vai sendo jogado para fora. Beleza. Vamos ver o último LED acender aqui como LSB, só para exercitar. Vou comandar aqui. Olha lá. Agora ele inverteu. Então, se você vai usar o LSB ou MSB, depende da sua aplicação, ok? É só uma questão de arranjo de dados. Ok, vamos dar uma olhada então no segundo exemplo. Vou comentar aqui o primeiro exemplo, porque a gente não precisa mais vê-lo. A gente vai fazer funcionar agora o segundo exemplo. Então, o segundo exemplo eu faço o seguinte. Eu vou fazer um LED e ir acendendo até o fim, ok? Eu vou fazer uma varredura daquele LED aceso até o fim. Como que eu faço isso? Também vou utilizar um for. Então, no caso aqui, eu comecei um novo for com uma variável i, e ela vai variar até 8, ou melhor, até 7, né? Então, porque a gente vai começar do 0 até o 7, são 8 bits. Então, na primeira iteração, ele vai no LED e vai varrendo até o último LED. Legal. Então, eu faço a mesma coisa que eu fiz antes, desabilitei a saída. E aqui eu faço o shift, né? Por isso que a gente usa o nome shift, né? A gente vai fazer um deslocamento. O que eu faço aqui? Eu uso o comando bitwrite. O bitwrite, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever diretamente em um bit daquela minha variável um valor que eu quero. No caso aqui, dentro da variável dado byte, que é aquela variável que eu criei lá em cima, eu vou fazer o seguinte, no meu bit i, que eu tô usando aqui dentro do for, eu vou escrever 1, ok? Se esse meu i não é o primeiro, né, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o i menos 1, 0. Porque daí eu apago o meu bit anterior. Então é importante a gente ter esse segundo comando aqui para ter o efeito. Porque se eu não fizer isso, ele vai ficar 1 ainda, né? A gente pode exercitar daqui a pouco para vocês verem. Ok? Então esse aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever 1 no bit primeiro. Depois ele vai fazer o loop e vai escrever bit 1 no bit segundo. E depois o if, como ele identificou que está maior que 0, ele vai escrever 0 naquele bit e assim ele vai acompanhando o 0 até o final, ok? Então, depois eu faço um shift out da mesma coisa, da mesma forma que eu fiz antes, data pin, clock pin, MSB, e agora o que mudou
qual que é a variável que eu vou jogar para fora. No caso é o dado byte que eu estou fazendo aqui. E depois faço a mesma coisa, o enable pin para alto. Agora eu fiz um delay de 1 segundo, apenas um delay um pouco maior, mas não tem nada sério aqui. Mando programar e vamos ver esse efeito agora. Olha lá. Então, reparem, né, que ele vai deslocando porque o meu for vai contando e eu vou contando cada bit do meu dado byte. Se eu não fizesse esse if, olha só como que ia ficar. Olha lá, tá vendo? Então ele vai acendendo. Eu não estou apagando o meu primeiro byte, porque o dado byte eu mandei ele ficar com 1 e depois não mandei mais. Um outro jeito seria eu fazer o seguinte: depois do delay, eu jogar esse cara aqui, ó. Eu acho que assim dá certo também, ó. Vamos ver. Aí ele vai dar o efeito de apagar, ó. É isso aí, ó. Também deu certo. Então, ele acendeu, ficou por 1 segundo e depois desse 1 segundo ele zerou. E aí ele volta para o loop for aqui em cima e acende aquele outro bit da próxima contagem do for. Também deu certo, é uma outra solução. Muito bom isso, porque não existe solução errada, né, no Arduino. Existem soluções um pouco mais otimizadas uma do que a outra, então esse é o legal do Arduino. Beleza, pessoal, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é o Shift Register, para que ele funciona, onde que a gente utiliza, e aqui uma aplicação muito fácil de fazer com o Arduino, multiplicando as saídas dele. Um abraço e até o próximo vídeo.